Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos, amados em Cristo, mais uma vez sejam vocês bem-vindos à nossa Web Rádio Amparo, com a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo. Que alegria ter vocês conosco, aqui conosco, por mais uma vez este programa. Que lindo. E hoje gostaria de te convidar a mergulhar numa reflexão que talvez nunca tenha parado para pensar, ou talvez esteja já pensando, mas não é como o peso que ela realmente carrega. Hoje nós temos como nosso tema dessa nossa reflexão, dessa nossa programação de hoje, é nessa guerra espiritual, quem está lutando para salvar as almas? Todos os dias, amados, sabemos que nós estamos em guerra. Todos os dias nós estamos em guerra, não somente guerra física, guerra por palavras, guerra por contatos, guerra por lugares, guerra por status, guerra por várias outras coisas, mas também a guerra espiritual. Todo dia nós entramos em campo de batalha, que se apresenta na nossa frente, diante de nós. A diferença é que essa guerra, ela não se trata com armas, tanque, granada, rifles, nada. É uma guerra invisível. É uma batalha que acontece no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, ao nosso redor. É uma batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte. E aqui vai uma pergunta que vai nos guiar neste nosso programa de hoje. Se estamos todos em guerra, por que tão pouco estão lutando para salvar almas? O mundo está cheio de soldados. Soldados do ego, soldados da vaidade, soldados do ódio, soldados do prazer imediato, soldado do racismo, da questão do estereotipo e todas as outras questões. Há vários soldados. Mas cadê os soldados de Cristo? Cadê os que se levam para salvar? Se levantam para salvar almas, e não para ferir o ser humano, não para ferir as almas, mas para salvar as almas. E hoje nós vamos falar sobre isso, amados. Hoje nós vamos falar sobre isto, à luz de uma história real, poderosa, que retrata para nós, que nós possamos entender até o último homem. Este apresenta uma trajetória que possa decidir entre uma guerra sangrenta ou salvar uma única alma, ou mesmo sem matar, salvou dezenas. Por quê? Porque o seu foco não era destruir o inimigo, não era destruir o ser humano, era resgatar os irmãos em Cristo. Essa é a nossa reflexão de hoje, que será que estamos nos comportando como verdadeiros soldados da fé, ou que estamos apenas sobrevivendo nas trincheiras das vidas, ferindo os que passam ao nosso lado. São perguntas que nós devemos estar pensando. Talvez você esteja agora cansado, talvez você esteja ferido, talvez você esteja magoado, talvez você esteja triste, desconsolado, vontade e falta de amor, talvez você esteja tão preocupado, sem força para continuar lutando. Mas hoje o Senhor quer dizer para você: levanta-te, soldado, eu te escolhi para salvar almas. E você não vai lutar sozinho, porque Cristo caminha contigo. Ele vai na sua frente, ao seu lado, à sua trás.
lutando por você. E hoje nós vamos junto nesse longo de nosso programa, refletir como estamos enfrentando as batalhas da vida. Porque no fim, a maior missão que temos é salvar vidas, salvar corações, salvar almas. E para que nós possamos entrar mais ainda na profundidade desse nosso programa, vamos rezar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Senhor das batalhas espirituais, aqui estamos, Seu Pai amado, diante de Ti, feridos, cansados, maltratados, mas estamos confiantes. Não queremos lutar por coisa que não vale a pena. Não queremos mais usar a nossa força para ferir, humilhar, maltratar o meu irmão, o nosso irmão, o meu próximo, ou conquistar as coisas em vãos. Queremos entrar nessa guerra espiritual com Teu escudo, com a Tua espada, com a Tua verdade. Que assim pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha tocando nos corações de cada um desses nossos amigos ouvintes e desperta neles vocações. Envie soldados do céu para este campo da missão, para cada casa, cada local onde que este nosso programa esteja indo no dia de hoje. E ajuda-nos, Senhor, a salvar almas. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Pai. Já voltamos. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus.
Olá, meus queridos, voltamos ao nosso intervalo. Nós estamos hoje com esse tema rico, mostrando para nós essa beleza que Deus sempre traz para nós, né? Muitas das vezes nós não pensamos, mas nós estamos nessa guerra espiritual. Quem está lutando para salvar almas? Aí a pergunta é, claro, sempre, quem é que está lutando para salvar almas? Nós estamos na guerra invisível dia a dia. Todo santo dia nós estamos numa guerra invisível. Então você já parou para pensar que mesmo sem estar no campo de guerra, como soldados de um exército, você trava a batalha todos os dias? Sim, todos nós estamos em guerra, todos os dias, todo santo dia. É a guerra da mente. Quando pensamos num desânimo, quando pensamos em dúvidas, ansiedade, tenta dominar os nossos corações. E a guerra é emocional. Quando sentimos como raiva, mágoa, ciúmes, a inveja, querem controlar as nossas atitudes. É guerra espiritual, quando nós somos tentados a desistir, quando nós somos tentados a perder a nossa fé, como nós somos tentados a fazer, que eles fazem de tudo para nos afastar de Deus. E acha que tudo isso é em vão? A guerra é silenciosa. Às vezes ninguém vê. Às vezes você está sofrendo por fora, mas por dentro está lutando para sobreviver. A palavra de Deus já nos alerta sobre isso há mais de 2000 anos. Se você tiver a oportunidade aí, pegar a sua Bíblia, abrindo lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, São Paulo vai dizer da seguinte forma à comunidade de Efésio: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, potestades, contra os demoniados, os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal espalhados pelos ares. Amados irmãos, queridos amigos ouvintes, a guerra é real. A guerra é real. E o inimigo é assustador. E o inimigo também ele é muito astuto. Ele usa dos seres humanos para nos tirar a fé, tirar o amor, tirar a caridade, tirar o zelo das todas as coisas de Deus. E Deus chama nós para lutarmos para salvar essas almas. Ele não parece de forma bem clara. Ele se esconde na rotina, nas distrações, nas falsas seguranças, nas tentações disfarçadas de lealdade e também de liberdade, nas mentiras. Quantas vezes você sentiu que perdeu uma batalha? Quantas vezes você aí já sentiu que a sua batalha que você está enfrentando agora, você perdeu ela? Quem gritou quando deveria ter ficado calado? Quem se afastou de Deus quando mais precisava de Deus? Quem alimentou o rancor, o orgulho, a vaidade e feriu quem você ama? Mas hoje, gostaríamos de te lembrar de uma verdade poderosa. Você ainda está no campo de batalha. E eu digo ainda, enquanto há vida, há chance de recomeçar. A guerra pode ter te ferido, pode ter te machucado, pode ter feito destraçalhado você por dentro e por fora, mas não te matou. Não te matou. O inimigo pode ter te enganado, pode ter mentido para você, pode dizer para você que você não venceu, que você não tem força para vencer. Você está ouvindo isso agora porque o general do exército celestial está te convocando de novo. Filho, filha, levanta, reveste-te da armadura de Deus, porque eu ainda tenho missões para cada um de vocês. Mas eu perguntando, o que é a armadura de Deus? São Paulo logo diz para nós
ele diz, logo depois da fala que ele fala da guerra espiritual, nos apresenta o uniforme verdadeiro do soldado de Cristo. Que fala na continuação do Efésios, aí no capítulo 6, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Que fala para nós aí, se não estiver equivocado, no 6:11. 6:11. Ele continua dizendo da seguinte forma. Lembra aí, lendo. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato do evangelho da paz, os escudos da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Veja, a armadura do cristão não é feita de aço, mas de virtudes. O nosso escudo é a fé, a nossa espada é a palavra de Deus, nossa força é a oração. Batalhas diárias que você talvez não perceba que está enfrentando. Batalha diária que você talvez não está percebendo que está acontecendo contigo agora. As tentações de responder com grosseria. A vontade de desistir de alguém. O desânimo que bate logo cedo. A mentira que muitas vezes falamos para o nosso irmão. O pecado que insiste em voltar. A pressão de parecer forte quando por dentro nós estamos fracos. Tudo isso é batalha, amados. Tudo isso é batalha. E pior que podemos fazer. E o pior, o que podemos fazer é fingir que elas não existem. Este está sendo o pior, porque nós estamos fingindo que isso não está acontecendo conosco, não está acontecendo ao nosso redor, não está acontecendo aí juntamente contigo neste momento. Pois o cristão que ignora a guerra, ele está sendo vencido. Um cristão distraído, amado, é presa fácil. Por isso, vigiai e orai. Não lute com suas próprias forças, lute com Deus, caminhe com Ele, seja treinado por Cristo. Às vezes a batalha mais difícil não é contra o mundo lá fora, mas é contra a própria carne, é contra as pessoas que se encontram dentro da nossa própria casa, contra a nossa vontade desordenada, contra os nossos impulsos, contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho. E se é só vencer que tem humildade de reconhecer o fraco e pedir ajuda ao outro. Ai, meu irmão, mas eu vou te dizer, só vence quem tem humildade de se reconhecer que é fraco e pede ajuda de Deus. A guerra é real. A guerra é real. Mas o teu comandante, o nosso comandante, Jesus Cristo, já venceu. Ele te diz da seguinte forma: o mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. A guerra é dura, mas Deus não te abandona no campo de batalha. Ele luta contigo, Ele te dá as armas espirituais, Ele te envia os anjos como um reforço. Então não desista, não se entregue, levante-te, respira, reza, segue em frente, porque a tua missão ainda não terminou. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. Ouça todos os finais de semana na Web Rádio Amparo, programa Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo, um momento de reflexão e aprofundamento da fé, de forma leve e acessível, sobre temas da nossa doutrina cristã. Todos os sábados e domingos, à 13h, aqui na Web Rádio Amparo. Todas as terças às 9 da manhã, aqui na Web Rádio Amparo,
Programa Psicologia e Vida, com a psicóloga e logoterapeuta doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Uma abordagem sobre diversos temas relacionados à saúde mental, psicologia e vida, com a doutora Paula Barreto, aqui na Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet. Web Rádio Amparo. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, meus queridos, voltamos ao tempo do nosso intervalo. E neste primeiro bloco, se a gente analisou, nós refletimos sobre as guerras invisíveis que enfrentamos dia a dia. Agora eu gostaria de apresentar dizer aqui para vocês uma história de um homem que entrou numa guerra de verdade. Ele sem tocar em nenhuma arma sequer. Um homem que se tornou-se, vamos dizer para nós, para vocês, um símbolo de fé, coragem e entrega. O Desmond Doss. Você talvez já tenha ouvido falar dele ou assistido aquele filme que Até o Último Homem, o nome do filme. Mas mais do que um personagem de cinema, o Desmond Doss, ele é real. A sua vida nos mostra que significa que ser um soldado de fé. Observe que ele era um jovem. Ele cresceu com valores firmes e foi guiado pelos 10 mandamentos. E uma das partes dos 10 mandamentos que tocou profundamente no coração dele é: não matarás. Quando os Estados Unidos estavam na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário. Mas com uma condição ele colocou: eu não quero colocar arma nenhuma em minha mão. Eu quero servir como médico, um médico de combate. Ele queria salvar vidas e não tirar vidas. Quantos de nós são muitas vezes ridicularizados, ou quantas vezes a gente é desmenosprezado, mas ele também ele foi ridicularizado. Às vezes ele foi até espancado pelos próprios colegas do exército. Muitas vezes foi chamado de covarde, mas ele nunca desistiu. E sua resposta era sempre a mesma: enquanto todos tiram vida, eu quero salvar a vida. Amado, esse jovem é uma figura do verdadeiro cristão. Um jovem que, em vez de seguir o fluxo do mundo, o fluxo da guerra, ele escolheu seguir a voz de Deus. Um homem que permaneceu firme mesmo quando foi rejeitado pelos próprios irmãos de batalha, pelos próprios irmãos da guerra. Ele escolheu seguir a voz de Deus. E ele dizia para ele: Jesus também foi rejeitado, também foi mal interpretado, ele também foi perseguido, e mesmo assim morreu para salvar aqueles que feriram. Esse jovem, ele não queria ser um herói de guerra. Ele quis ser fiel. E a sua fidelidade o levou a salvar mais de 75 soldados feridos sozinho em uma das batalhas mais sangrentas da história.
a Batalha de Okinawa. Ele descia os corpos por uma corda, orando a cada resgate. Ele simplesmente dizia: Senhor, me ajude a salvar mais um. Só mais um. Imagine isso, amados, num plano espiritual. Quantas almas estão feridas no campo de batalha na vida? Quantos jovens estão caindo em guerra? Estão caindo na guerra contra a depressão, a droga, a solidão, guerras civis, tráfico e tantas outras coisas. Quantas famílias estão sendo ruídas? Ou quantas famílias estão entrando em ruínas? Quantos cristãos estão afastando dos sacramentos, da oração, da graça? E nós estamos orando: Senhor, me ajude a salvar mais um? Ou nós estamos agindo como aqueles que queiram matar, não salvar? Esse jovem nos lembra que a fé não é só o que cremos, mas o que fazemos, aquilo que cremos. A fé é a ação, a fé é o movimento, a fé é a entrega, a fé é o coração. E salvar uma alma vale mais do que todas as vitórias do mundo. Jesus nos disse da seguinte forma, quando lembra para nós os bem-aventuranças, lá em Mateus no capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse jovem foi um pacificador no inferno de uma guerra. E você tem sido um pacificador aí na sua casa? Na sua casa, não é no mundo ainda não, na sua casa. E no seu trabalho, na sua comunidade. Observe que você é um instrumento de paz aí na vida das pessoas. Ou você está sendo um instrumento de discórdia. Você está entrando na guerra para salvar vidas ou para ferir a vida? Qual arma que você está carregando aí nas tuas mãos? A arma da crítica, a arma do orgulho, a arma da fofoca, a arma da indiferença? Qual arma que você está carregando? Ou é a arma da salvação? Ou você está carregando o remédio da cura, que é a oração, o perdão, a misericórdia, o terço? Todos nós podemos ser como esse jovem, mas não precisamos estar em guerra física, mas nós precisamos estar disponível para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me para salvar mais um. Meus irmãos e minhas irmãs, não há vocação maior do que salvar a alma. O céu se alegra por cada filho que volta para o braço do Pai. Esse jovem foi condecorado com a maior medalha militar aqui nos Estados Unidos. Mas o maior prêmio que ele recebeu foi invisível. Foi ver os homens vivendo, porque ele acreditou que valia a pena lutar por cada um daqueles homens, por cada um daqueles 75 homens que ele ajudou a salvar. Que nós também possamos fazer ainda a mesma coisa, que nós também possamos lutar, não com armas, mas com o joelho no chão, com fé, com amor, com o coração cheio de Deus. E assim, amados,
Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Ao Deus unitrino temos alegria do louvor. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Os sentidos Isso aí, amados, voltamos. Estamos aqui com o nosso programa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua Web Rádio Amparo. Sejam vocês bem-vindos, amados. Se observar aqui até agora no nosso contexto que nós estamos refletindo hoje, nesse dia de hoje, sabendo que aqui nós estamos refletindo que bem claro, deixando bem claro que nós estamos numa guerra. Nós estamos em guerra. Que a guerra espiritual, ela é visível, mas também ela é invisível. Ela é real, mas também é irreal. Como assim? Como assim? O que os homens, como esse jovem que nós falamos no bloco anterior, nos ensina a lutar com fé para salvar e não para destruir. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Pergunta simples, tranquila e direta, mas ao mesmo tempo eu gostaria de dar profundidade. Uma pergunta para você, amado. Por quem que você está lutando? Por quem que você está lutando, amado? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você acorda, você continua sua rotina normal, você trabalha, cuida da casa, enfrenta os desafios normais do dia a dia. Mas no fundo, qual é o verdadeiro sentido da sua luta?
A quem estamos ferindo nas nossas guerras? A realidade é dura, amados, mas é preciso ser dita. Muitas das vezes nós estamos lutando contra o nosso próprio irmão. Sim, aquele que está aí do seu lado. Aquele que também é um filho de Deus. Estamos brigando com os nossos pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o colega de igreja, com o irmão de fé, com as pessoas que se encontram ao nosso lado. E por quê? Por que isso nós estamos? Por que nós estamos fazendo isso? Por orgulho, por vaidade, por querer aparecer, por dizer eu sou, por prazer momentâneo, por querer ter a razão. Mas quantas vezes trocamos a vida do nosso irmão por um momento de raiva? Talvez você está no trânsito, dirigindo seu carro, indo para o trabalho. Ali acontece uma discussão. Ou talvez você escuta uma palavra atravessada e você quer tirar. Ou talvez você escuta uma fofoca. Ou talvez uma disputa de espaço, de atenção, de título. Assim se observa que assim nós vamos ferindo aqueles que Deus colocou na nossa vida. Ele não é seu inimigo. Ele não é o nosso inimigo. Mas ele é como um aliado. Só observa que se a gente pegar a carta de Tiago, lá o livro de Tiago, no capítulo 4, vai dizer da seguinte forma para nós: de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de você? Vocês cobiçam as coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Lutam, fazem guerras. Jesus, ele morreu para unir os filhos dispersos. E o diabo, ele faz de tudo para dividir. Toda vez que lutamos contra o nosso irmão, estamos lutando contra a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que escolhemos humilhar, excluir, rebaixar alguém, estamos trocando a vida do outro por um prazer egoísta e passageiro. Você tem lutado pelas almas aí da sua casa? Ou está tão preocupado com seus próprios desejos que esqueceu dos seus irmãos? Você está orando por aqueles que te feriram? Ou você deseja vingança? Você tem sido um instrumento de reconciliação ou está sendo um instrumento de divisão? Pois digo, amado, que o verdadeiro cristão, ele luta pelo irmão, não contra o irmão. Ele luta para levantar o caído, restaurar o ferido, curar o machucado. Ele é o bom samaritano.
como esse jovem que fez no campo de batalha. Ele não perguntava se o ferido era seu amigo ou não. Ele apenas dizia para Deus: Senhor, me ajude a salvar mais um. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, São Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, nos deram a chave, vamos dizer, chave para a vitória cristã. Ele vai dizer da seguinte forma: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma verdadeira batalha. Vencer o mal com o bem. Vencer a ofensa com o perdão. Vencer a guerra com a paz. Como Cristo fez na cruz. Como Cristo fez na cruz. Por quem você está lutando, amado? Por quem que você está lutando? Pela sua salvação? Pela sua família? Pela conversão do seu irmão? Ou você tem gastado suas forças lutando contra o seu irmão, contra si mesmo, ou pior ainda, contra a vontade de Deus? O mundo ele precisa de pessoas que escolhem lutar com amor. O mundo precisa de pessoas que escolhem lutar para a vida, lutar pela vida. O mundo precisa de pessoas que escolhem lutar para salvar almas. Quem saiba que o irmão ferido é campo de missão e não campo de batalha. A pessoa entender que teu irmão ferido, ele ali não é questão de você batalhar, porque de brigar, de você guerrear contra o teu irmão ferido, não querer matá-lo, mas é ter uma missão de salvá-lo. Pois quem sabe perdoar, mesmo quando as lágrimas caem nos olhos, eles conseguem ver a graça. Que a gente tem que saber ficar de boca calada, mesmo com a nossa vontade querer explodir. Que nós queremos ser de fato, sermos como este, como Jesus Cristo, que diz com um coração sincero, diz para o Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja, Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sabemos que vai, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te daremos, Senhor. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina
siga, 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 siga. Esse amados, olha, tá muito lindo, né? É muito lindo quando Deus toca em nossos corações e faça nós voltar de novo a sermos filhos de Deus, a entender o que está passando à nossa frente, a entender o que estamos em guerra, que não é contra a carne nem sangue que nós estamos lutando, mas são contra as forças espirituais. Que a pessoa como esse jovem que decidiu entrar numa guerra com coragem, não para querer matar a pessoa, mas para salvar as pessoas. E muitas das vezes nós mesmos nos perdemos lutando as batalhas erradas, contra as pessoas erradas, pelos motivos errados. Mas agora chegamos a uma verdade que não podemos mais ignorar. Salvar a alma, amados, é a missão de todos, é a sua missão, é de salvar a alma. É isso mesmo, a sua missão é de salvar a alma, salvar as almas das pessoas que se encontram aí na sua casa. Inclusive você. Você pode até pensar, mas eu não sou padre. Ou eu não prego. Eu não tenho jeito para isso. Mas Jesus diz da seguinte forma para você: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Ele não disse, ide pregar o Evangelho para líderes, sacerdote, para o grande escalão, não, ele disse para todos. Isso quer dizer que isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. A missão não é opcional, mas ele é um chamado universal. Mas como salvar uma alma na nossa vida cotidiana? Você não precisa estar no púlpito para se evangelizar. Você pode salvar a alma da seguinte forma: com um abraço, com palavras de fé, com incentivos, como você visitar um enfermo, visitar um presidiário, como você dar comida ao pobre, a água àquele que tem sede, um gesto de perdão, perdoar, a oração, orar por aquela pessoa, mesmo em silêncio, orar em silêncio para aquelas pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho um dom na palavra, poder falar para aquela pessoa que perdeu um ente querido, ou que perdeu, ou que está sofrendo, ou que está com dor. Não. Ora em silêncio, ou dá um abraço. Às vezes, a alma que mais precisa de salvação está aí dentro da sua casa. É seu filho, talvez está afastado da igreja, é o teu esposo mergulhado na frieza espiritual, o seu vizinho que está isolado, um irmão depressivo, uma amiga que sorri, mas chora sozinha. Cada alma ela tem um valor eterno, porque às vezes pensamos que a alma às vezes pensamos que
salvar a alma é algo extraordinário. Mas eu digo para vocês que salvar a alma não é algo extraordinário. Salvar a alma é um dom. Isto é amar. É dar tempo, é escutar, é ser paciente, é resistir à tentação de desistir dessa alma que você está salvando. É como esse jovem que nos ensina hoje, nos inspira essa reflexão. Senhor, me ajude a salvar mais um. Imagina, esse rapaz ele não estava pensando em ter glória, reconhecimento, não. Ele não estava pensando nisso. Ele via valor na alma daquela pessoa. Ele via valor naquela pessoa. E isso já bastava para ele. Ele via valor. Quem que ele via? Um filho de Deus. E você? Quantas pessoas Deus já colocou na sua vida para você salvar? Mas você ainda não percebeu. Se a gente abrir mais uma vez o livro de Tiago, lá no capítulo 5, que vai dizer para nós aí: quem converte um pecador do seu desvio, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só, olha o poder de salvar a alma. Olha o poder de salvar a alma. Quando nós somos um canal de graça na vida desse irmão, quando o Espírito Santo nos move a salvar essa alma, Deus Pai nos cobre, retira de nós uma multidão de pecados cometidos. Pois uma alma resgatada cobre muito pecado. É como se cada alma salva fosse uma flor plantada no jardim da eternidade. Hoje, mais uma vez, o Senhor lhe convida, amado. Te convida a renovar a sua missão. Não importa onde você esteja. Você pode ser um missionário no ônibus, no metrô, no mercado, na escola, na fila de banco, na internet. A missão começa quando você olha para o seu irmão e diz: essa pessoa é um filho de Deus. E essa alma valeu o sangue de Jesus derramado na cruz. E por isso eu peço ao Espírito Santo que me ajude, mas eu vou lutar por essa alma, com amor, com oração, com perseverança. Amado, se você quer viver de fato uma fé verdadeira, intensa e autêntica, assume agora este compromisso, essa missão de salvar a alma. Seja como esse jovem que foi para a guerra para lutar. Ele não esperava aplausos, ele não queria ser chamado para... Não, ele fez isso porque Deus o chamou. Porque o céu é o único destino que vale a pena para cada um de nós. E se algum dia você achar que não tem força para continuar, repita com fé essa palavra. Repita com fé essa frase. Na hora que você estiver desanimado, na hora que você não conseguir mais fazer nada, simplesmente olha para o céu e diz: Senhor, me ajude a salvar. Só mais um.
Só mais um. Só mais um. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. E de alguma forma eu sempre acreditei nisso. Não importa a nossa fé, a nossa religião. Talvez nesse mundo a gente precise mais construir pontes e menos muros. E é por isso que eu quero chamar aqui um dos maiores nomes da música gospel do Brasil, Davi Sasser. Bora, mano! Obrigado, queridos. Boa noite para todos. Aleluia, Jesus está presente nesse lugar. Vamos adorar o Senhor juntos aqui, com muito prazer. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Adora o Senhor, meu amigo. Perto quero estar. Solta a voz, Ribeirão. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluia. Cante, diga tudo que há em mim. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Oh, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Tem amigo de Jesus aqui nessa noite, nesse lugar? Vamos cantar pra ele juntos. Oh, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus.
Davi Sasser, senhoras e senhores. Olá, amados, assim voltamos do nosso intervalo. E a gente tem que lembrar que a última palavra é de Deus. Depois de tudo que nós estamos refletindo hoje, o que mais podemos dizer se não repetir o salmo de hoje? Dou-vos graça, ó Senhor, porque me ouviste. A palavra de Deus mostra para nós este eco daquilo que vivemos ao longo do dia de hoje, ao longo dessa nossa programação. É uma certeza pascual, uma certeza correta. O Senhor é minha força, é meu canto e tornou-se para mim o Salvador. Amados, o nosso programa está chegando ao fim e nós temos simplesmente agradecer a cada um de vocês que estão conosco. Obrigado por você aí abrir a porta da sua casa para estar conosco. Mas tenha certeza, uma certeza certa, que o Senhor é a sua força. O Senhor é o seu canto. E o Senhor tornou para você o Salvador. A mão direita do Senhor fez maravilha, mesmo quando somos severamente provados. Ele não nos entrega a morte. Ele nos levanta. Ele nos salva. Ele nos envia. E mais do que isso, Ele nos abre a porta da justiça. Sim, essa é a porta do Senhor. Por ela só o justo entrará. Então quem são os justos? Quem são os justos? São aqueles que obedecem a Deus mais do que os homens. É aqueles que, como Pedro e João diz, não se calam sobre o que viram e ouviram. Eles não se calaram sobre o que viram e ouviram. Pedro e João, esses homens simples e sem instrução, falavam com autoridade. Porque eles estiveram com Jesus, mesmo sob ameaça, mesmo pressionado a se calar, eles disseram: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Essa é a coragem que o Senhor quer despertar em você agora. Coragem de não nos calarmos diante do mal, diante da dor, diante da injustiça. Coragem de dizer com a vida: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Senhor, me ajuda a salvar mais um. Senhor, me ajuda a salvar mais um. Essa é a guerra santa. É a guerra da luz contra as trevas. E nós somos o exército da ressurreição. O exército novo que foi ressurgido com Cristo Jesus. E assim, amados, vamos rezar. Vamos orar ao Pai. E vamos dizer: Senhor Jesus Cristo é ressuscitado. Hoje nós damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos ouviste, porque a tua mão nos levantou. Fizeste maravilhas em nossas vidas, assim como Pedro e João. Queremos te dizer com ousadia: não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Dai-nos a força do Espírito Santo para entrar em todas as guerras da vida, com a armadura da fé e o coração cheio de amor. Que possamos agir como esse jovem, a salvar os que caíram, a levantar os feridos, a amar os esquecidos. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a salvar mais um, só mais um. E enquanto terminarmos
a nossa missão, que possamos cantar como o salmista cantou no dia de hoje. Dou-vos graça, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Amém. E assim pedimos nesse momento a bênção sobre cada um de nós, a bênção sobre sua casa, sobre todo o seu trabalho, aonde que você se encontra neste momento. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Pedimos sim a Mãe, interceda junto a Deus Pai. Peça ao teu Filho para que possa atender nossas orações. E assim, por intenção de Nossa Senhora Aparecida, que Deus em vossa infinita misericórdia derrame a bênção sobre cada um de vós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos amados, até um próximo sábado. Que Deus vos abençoe, que unge e vos guarde para sempre. E lembra sempre, Igreja em Missão pelo mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.